Você já se pegou num ciclo interminável de pensamentos negativos? Qual é sua reação emocional diante de fatos, circunstâncias que você não pode mudar? E quando você pode fazer algo? Quando algo está ao seu alcance, qual é a sua reação? Qual é o seu comportamento? Se você se interessou por alguma dessas questões, então esse vídeo é para você. Na verdade, esse vídeo faz parte de uma série extensa chamada Compreendendo o Seu Humor. Nessa série, eu ofereço várias estratégias, muitas técnicas eficazes para que você possa não somente compreender seu estado de humor, mas também atuar sobre ele. Nós vamos começar esse vídeo de hoje com uma história. Maria matriculou-se num curso de francês. E depois de 2, 3 anos estudando essa língua, ela então teve a oportunidade de fazer a tão sonhada viagem para Paris. Ansiosa, um pouco tensa, ela imaginava: será que eu vou conseguir me comunicar na Cidade Luz? Chegando a Paris, ela começa a gastar o seu francês. Conversa na alfândega, pede um café assim que sai do aeroporto e, para sua surpresa, ela percebe que as pessoas entendiam o que ela estava falando. Era um esforço gigantesco da parte dela, mas as pessoas entendiam. Muitas vezes ela precisava pensar na língua dela, no português, traduzir para o francês e aí então expressar na língua francesa aquilo que ela havia pensado na língua portuguesa. Esse desconforto, esse esforço exigia muito da Maria. Ao final do dia, ela estava mentalmente esgotada. Mas uma coisa era certa: ela estava se comunicando. No passar dos dias, ela foi ganhando habilidade e foi se sentindo cada vez mais confortável com a sua comunicação na língua francesa. Aquele desconforto inicial do aeroporto, aquele esforço mental dos primeiros dias, agora cedia lugar a uma certa espontaneidade e ela quase que já começava a pensar na língua francesa. Algumas expressões vinham na cabeça dela sem que ela precisasse pensar antes em português, sem que ela precisasse traduzir aquele pensamento em português para a língua francesa. Depois de 15 dias passeando por Paris, chegou o dia da despedida e ela já estava assim bastante fluente, até fazia alguma brincadeira, já estava mais espontânea, mais tranquila. Comunicar-se em francês não representava mais aquele esforço mental dos primeiros dias. Ela estava segura, confiante e agora disposta e animada a prosseguir nos seus estudos. O que essa história tem a ver com o humor? Ao longo dessa série, Compreendendo o Seu Humor, nós comentamos sobre os pensamentos, sobre o impacto que os nossos pensamentos têm em nosso estado de humor, em nossa fisiologia e em nosso comportamento. Comentamos sobre os pensamentos automáticos, aqueles pensamentos que surgem inconscientemente, ou melhor, um conjunto de pensamentos, um ciclo de pensamentos que nos assaltam, que surgem espontaneamente e que muitas vezes nos prendem numa cadeia automática de raciocínio. Nós ficamos presos àquele conjunto de pensamentos e não conseguimos pensar outra coisa.
ou não conseguimos pensar de outra forma. Pensamentos automáticos reforçam determinados estados de humor. Se você acordou num estado de humor triste ou deprimido, sua mente vai começar a girar em torno de um conjunto de pensamentos de tristeza. Você começa a destacar todos os aspectos negativos, você começa a enfatizar tudo aquilo que é desfavorável e sua mente deixa de perceber todos aqueles aspectos que são positivos, todos aqueles aspectos que podem contribuir para a sua saída daquele estado de humor depressivo ou triste. Isso vale para a ansiedade, isso vale para o estresse, isso vale para qualquer estado de humor. Imagine alguém que esteja num estado de humor de baixa estima, um estado de humor depreciativo, em que a pessoa se sente insegura, se sente incapaz, se sente impotente para enfrentar os obstáculos e os desafios que a vida está apresentando. Por exemplo, agora na quarentena, durante essa pandemia, muitas pessoas têm se sentido assim, impotentes, incapazes. Isso afeta sua estima, isso afeta o seu humor, isso afeta a energia que você coloca nas atividades. Afeta todo o seu comportamento, toda a sua vida. É muito comum que nesse estado de humor nós alimentemos um conjunto de pensamentos que somente reforçam esse estado de humor. A imagem, que é engraçada, mas muito séria ao mesmo tempo, é a de um cachorro correndo em torno do próprio rabo. Cada vez que nós alimentamos aqueles pensamentos repetitivos, mais eles reforçam o estado de humor em que nos encontramos. Naquele estado de humor, nós começamos a reforçar determinados comportamentos e aqueles comportamentos geram pensamentos que geram estado de humor, um ciclo vicioso. Essa é a lógica. Quando então nós apresentamos uma estratégia para sair desse ciclo vicioso, quando você é estimulado, e é isso que nós estamos fazendo aqui na série Compreendendo o Seu Humor. Nossa intenção nessa série é estimular você a compreender esses mecanismos, a compreender essa dinâmica, a compreender como tudo isso funciona. E a partir dessa compreensão, você se tornar capaz de identificar padrões de pensamentos, padrões de emoções, padrões de estado de humor, padrões de atitudes, palavras e comportamentos. Quando você é capaz de perceber esse conjunto de padrões, você terá mais condições de atuar, de alterar. Mas lembre-se, como na história de Maria, que ingressou numa escola de francês e queria aprender a língua francesa, toda vez que você se dispõe a mudar padrões de pensamentos, toda vez que você se dispõe a mudar padrões de humor e de comportamento, você está na mesma situação da Maria. É como aprender um novo idioma. Os pensamentos automáticos somente se chamam automáticos porque nós já não programamos esses pensamentos. Eles surgem espontaneamente, inconscientemente. Alterar esses pensamentos é aprender um novo idioma. Isso gera desconforto, isso gera um cansaço,
Isso pede um esforço imenso. Alterar padrões exige muito esforço. É natural, então, que nos primeiros dias, nas primeiras tentativas para alterar esses padrões de pensamentos, você se sinta desconfortável, você se sinta cansado, você não consiga enxergar imediatamente os resultados, porque eles surgem aos poucos, em doses homeopáticas, bem aos poucos. É preciso perseverar e insistir na mudança de padrões. Quanto mais vezes você exercita pensamentos alternativos ou pensamentos compensatórios, por exemplo, se você acordou e está triste, desanimado, está com o humor para baixo, não quer fazer nada. Se você se entrega aos pensamentos que surgem desse estado de humor, tudo vai parecer nublado. Tudo vai parecer triste. Nada terá sabor. Nada terá cor. Porque você está focado. É como um fotógrafo. Numa sala ampla, ele resolve mexer no foco para pegar um objeto em cima da mesa. Ele vai focar e vai tirar uma foto maravilhosa daquele objeto. Porque a câmera está focada. Toda a luz está direcionada para aquele objeto. Mas quando você foca em um objeto, automaticamente você está desfocando todo o resto. Ao escolher um elemento, você abre mão dos outros. Nossa mente funciona nesse mesmo mecanismo de uma máquina fotográfica ou de uma câmera de filmar. Quando você decide focar determinados elementos, isso significa que você abriu mão de focar outros elementos. Mas o foco está na sua vontade. É você quem decide o que focar. É você o diretor dessa cena. Quem dirige esse clipe, quem dirige esse filme, quem dirige essa sessão fotográfica, é você. Você escolhe. Quando eu decido mudar o foco, no exemplo que estamos dando agora, a pessoa que acordou deprimida, triste, se ela decide mudar o foco, é como falar um outro idioma. No início ela tem muita dificuldade. No início, os pensamentos alternativos não surgem de um modo fácil. Não é fácil você pensar em algo positivo se o seu estado de humor é depressivo. Não é fácil você focar em elementos favoráveis, em coisas boas que estão acontecendo. Não é fácil você dar ênfase àquilo que é prazeroso, àquilo que você gosta, quando o seu estado de humor é um estado de tristeza. Esse esforço que a Maria fez para se comunicar em Paris na língua francesa, é o mesmo que você terá de fazer para sair do ciclo. O ciclo de pensamentos, o ciclo de estado de humor e o ciclo de comportamentos. Todos eles direcionados para um comportamento, para uma atitude específica. No entanto, se você persistir, se você for perseverante o suficiente para mudar essa dinâmica, para alterar, ainda que aos poucos, ainda que paulatinamente, se você for capaz de perseverar nessas mudanças, o resultado começa a surgir. Um novo ciclo se forma. Aqueles pensamentos
começam a reforçar determinadas atitudes, determinados comportamentos, determinado estado de humor alternativo, e aos poucos você aprende um novo idioma. O estado de humor é um idioma da alma. O estado de humor reflete um conjunto de elementos do nosso psiquismo, que nós já explicamos nessa série. Volte nos vídeos anteriores, você vai entender o que é a dimensão afetiva. Ela é composta de emoções, de sentimentos, ela é composta de mindset ou configuração mental, de crenças profundas, crenças que você alimenta desde a infância, de regras, de pressupostos, regras que você estabeleceu para medir a vida, para comparar, para decidir. Tudo isso representa um idioma, o idioma afetivo. Esse idioma pode te levar a expressar tristeza, alegria, autoestima. Uma vez compreendida essa dinâmica da mudança de pensamentos, de estado de humor e de comportamentos, quando compreendemos que essa mudança é como aprender um novo idioma, a nossa disposição para a mudança também se altera. Adquirimos uma espécie de paciência conosco mesmo. É preciso dar tempo ao tempo. No entanto, há determinadas situações que podem e devem ser alteradas. Por outro lado, há outras situações que não podem definitivamente serem mudadas. A estratégia de hoje é ação e aceitação. Vamos comentar um pouco sobre isso. Determinados acontecimentos, determinadas circunstâncias, determinadas escolhas que as pessoas ao nosso redor fazem, e muitas vezes pessoas amadas, algumas delas podem ser mudadas, podem ser alteradas. Algumas dessas circunstâncias, desses acontecimentos e dessas atitudes dependem da nossa ação, da nossa disposição em contribuir, em mudar, em alterar, em modificar. Outras, no entanto, exigem de nós algo mais sutil, mas não menos poderoso: a aceitação. Ação e aceitação são os dois grandes instrumentos para que a gente possa lidar com circunstâncias exteriores, com acontecimentos. Vamos começar pela ação. Uma vez que você identifica um determinado estado de humor, por exemplo, você perdeu o emprego na pandemia e o seu estado de humor atual é de tristeza, é de desânimo. Você está ansioso, agitado, nervoso, não sabe se consegue voltar ao mercado de trabalho, não sabe se consegue se posicionar naquele nível profissional que você se encontrava. Nesse exemplo, estamos diante de uma situação que demanda a sua ação. Conseguir uma nova posição profissional, conseguir um emprego, depende da sua ação. Na verdade, depende diretamente do seu comportamento, da ação que você vai adotar. Não basta mudar seus pensamentos, não basta mudar o seu estado de humor, se você não adotar uma ação concreta. A situação externa não se altera.
É por isso que nessa série Compreendendo o Seu Humor, nós temos enfatizado a ligação entre pensamentos, estado de humor, comportamento e reações físicas, e tudo isso, todos esses 4 elementos, em total sintonia com o ambiente, exatamente para não transmitir a falsa impressão de que basta você ter pensamentos positivos para que a sua vida mude magicamente, como no espetáculo de mágica. Não é assim que funciona. Estado de humor está conectado com o ambiente, com o seu corpo, com suas reações físicas, com o seu pensamento, com o seu comportamento. Tudo isso está integrado. Uma mudança requer mudança em todos esses 5 elementos. No caso de alguém que perdeu o emprego, ele precisa mudar pensamentos. Ele precisa mudar fisicamente, sua atitude física, suas reações físicas. Precisa levantar a cabeça. Precisa acordar cedo. Precisa de aspectos que são físicos. Precisa de novos comportamentos. Elaborar um currículo, talvez aprender uma habilidade nova, talvez matricular-se em um curso para melhorar a sua qualificação. Ele também vai precisar agir no ambiente, enviar esse currículo, comparecer a determinadas entrevistas. É esse conjunto de elementos que promovem a mudança. Não somente pensar positivo. É o conjunto. Porém, toda ação deve ser planejada. E a grande dificuldade, a grande armadilha da maioria de nós é que nós nos lançamos na ação, nós partimos para a ação sem planejamento. Quando você parte para a ação sem planejamento, qualquer coisa imprevisível que ocorrer, você não sabe reagir. Você não sabe se comportar. Então, digamos que afobadamente você tenha enviado uma série de currículos. Você não planejou. Não planejou o currículo, não planejou para onde você iria enviar, não se preparou para possíveis entrevistas, não pesquisou as empresas para as quais você está enviando o seu currículo, não pesquisou quais habilidades essas empresas estão exigindo, você simplesmente partiu para a ação. Enviou o currículo. A resposta veio, foi marcada uma entrevista e agora você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Esse fato imprevisível, positivo, mas imprevisível. A entrevista foi marcada. E talvez ela não seja tão bem sucedida quanto poderia, porque a sua ação não foi planejada. O que é uma ação planejada? Uma ação planejada tem alguns pressupostos. Primeiro deles, mudança de pensamentos, de estado de humor e de comportamento. Tudo o que eu disse no início desse vídeo precisa ser colocado em prática. Você precisa mudar suas atitudes. Precisa aprender um novo idioma de pensamentos e de estado de humor. Precisa sair daqueles estados de humor que são negativos, daqueles estados de humor que não contribuem para a ação que você vai adotar, que não contribuem para a mudança que você almeja. Estados de humor que não contribuem para a transformação que você deseja.
primeira ação é dentro de nós. A primeira transformação não é do ambiente. A primeira transformação é interna. Eu preciso aprender um novo idioma. Não uma nova língua, um idioma de pensamentos e de estado de humor. Se eu estou num humor depressivo, triste, ansioso, eu preciso cultivar pensamentos, atitudes que me coloquem num outro patamar. Isso é fundamental. Uma vez implementada essa medida, eu começo a planejar a minha ação externa. Planejar uma ação externa passa por definir exatamente o que você fará. Vou enviar um currículo. Qual currículo? Quantas páginas terá o seu currículo? Qual será o modelo, a formatação do seu currículo? O que você irá colocar nesse currículo? O que você irá tirar desse currículo? Para quais empresas você vai enviar esse currículo? Quantos currículos você vai enviar? Em quantas entrevistas você irá se inscrever? Percebe? Eu estou dando concretude à ação. Não basta pensar vagamente na ação. É preciso definir com precisão, com detalhe, o que você irá fazer, como você irá fazer, quando você irá fazer. Vou enviar 20 currículos para as empresas A, B, C, D, F, na quarta-feira que vem. Isso é um bom início de planejamento. Você definiu o que, como, quando. Uma vez definida a ação específica que você irá adotar, é preciso pensar em algo que raríssimas pessoas pensam. E se isso der errado? Vou enviar para X empresas. E se essa empresa fechou, não existe mais? Qual você vai substituir? Vou conversar com a minha chefe, com o meu chefe, para pedir um aumento. E se ele disser não? Tem que prever isso. Quando você determina uma ação específica que irá ser adotada, você precisa pensar sobre os possíveis obstáculos, os possíveis desafios que a sua ação vai desencadear. Porque a sua ação não gera apenas resultados agradáveis. Toda ação gera reação, mas a reação pode ser uma reação que você não esperava, pode ser uma reação que não te agrade, pode ser uma reação inesperada, imprevisível. É preciso, então, ligar o seu radar e tentar imaginar. Vou conversar com a minha chefe na terça-feira pedindo uma recolocação, que ela me mude de setor. Opção A. Ela diz sim. Qual setor? Ela diz sim e te pergunta, qual setor? O que você irá responder? Ela diz não. O que você dirá? Você está preparado para responder, para argumentar, para conversar, se a primeira resposta for não? É preciso prever. É preciso se preparar para isso. Isso é uma ação planejada. Isso é uma ação madura. Simplesmente determinar que você vai conversar com a sua chefe para pedir uma recolocação, sem prever essas coisas, é uma ação ingênua. É uma ação improvisada, que possui um alto risco
de falha, um alto risco de insucesso. A ação planejada é a ação em que eu examino o máximo de variáveis possíveis antes de agir. Antes de agir. Se ela responder isso, eu vou conversar dessa maneira. Se ela disser isso, eu vou conversar dessa maneira. Se ela disser, agora eu não posso, mas daqui 2 meses volta a conversar, você precisa se preparar para isso. Perguntar, por que agora não pode? Tem alguma questão? Ouvir, levantar dados. Após esse levantamento de dados, nessa conversa com a sua chefe, sua mente pode se ampliar. Você pode chegar à conclusão de que essa recolocação profissional exige de você se matricular num curso, aprender uma nova habilidade, se qualificar mais. Então, essa resposta não foi de todo negativa. Foi uma resposta que te inspirou a fazer mudanças prévias. Mudanças que são importantes para que você conquiste aquilo que almeja, uma mudança na sua colocação profissional. Estamos dando um exemplo. Poderíamos dar milhares de outros exemplos. Isso acontece no casamento, na relação afetiva. Isso acontece nas relações familiares. Isso acontece nas relações com os filhos, com os pais. Isso acontece nos grupos que nós frequentamos. Toda ação deve prever o máximo de variáveis possíveis. Quando você se prepara para essas variáveis, a sua ação se torna uma ação mais qualificada. A sua ação ganha em qualidade. Não queremos dizer com isso que tudo está previsto, que nada vai sair fora do planejado. Pelo contrário, muitas surpresas podem acontecer. Muitas. E você tem que estar preparado para essas surpresas, para o imprevisível. Aqui nós chamamos de jogo de cintura. Você precisa ser capaz de improvisar. O que não pode acontecer é uma situação previsível, uma situação simples, muito provável de ocorrer e você não se preparou para ela. Quando você não se prepara para uma situação simples, para uma situação altamente provável, por exemplo, eu peço um aumento para minha chefe e ela diz não. E você não se preparou para isso? Tinha 50% de chance do seu chefe, da sua chefe, dizer não. Ela pode dizer sim ou não. 50% de chance. E você não se preparou? Não se preparou para ouvir o não? Não se preparou para argumentar e para conversar a partir do não? Preparo é isso. Preparo não é um treinamento para o imprevisível. Preparo é um treinamento para aquilo que é altamente previsível, para aquilo que é altamente esperado. Isso é ação qualificada. Voltemos então ao início. Você identifica seus padrões de pensamentos automáticos, você identifica os seus padrões de humor, identifica seus padrões de atitudes e comportamentos e resolve transformá-los. Para isso, você entende que essa mudança é como aprender um novo idioma. No início é desconfortável, no início exige muito esforço, no início você fica esgotado, no início as coisas não são tão espontâneas, porque tudo é novo, mas você persevera, você insiste, você se aplica,
você investe nessa mudança. Com o tempo, você adquire a habilidade de ter novos pensamentos, novas atitudes, um novo estado de humor, comportamentos novos. E então, você identifica que aquela situação, aquela circunstância, aquele fato pode ser mudado, pode ser transformado. Mas, ao invés de partir afobadamente para a ação, você planeja. Você levanta qual ação específica será adotada. Quais obstáculos podem surgir quando você adotar aquela ação específica? Quais os empecilhos irão surgir no caminho? E você se prepara para eles. Você planeja saídas, alternativas, caminhos, um plano B, um plano C, um plano D. Quantos planos forem necessários. Ação planejada. A ação planejada é capaz de transformar situações de um modo extraordinário. Uma ação com qualidade, uma ação com planejamento, promove transformações duradouras. Promove transformações de qualidade. Ainda que seja uma transformação pequena, mas ela tem muita qualidade. E você, quando adota uma ação planejada, você ganha experiência. Você aprende com a experiência. Você cresce, você se transforma. Há situações, no entanto, que não podem ser mudadas. Essas situações exigem de nós muita sabedoria. Alguns acontecimentos não podem ser alterados pela nossa ação. Por exemplo, a morte de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento porque a outra pessoa não deseja mais. A empresa que você trabalhava vai à falência ou fecha as portas, ou realiza um enorme corte de funcionários e você está incluído naqueles que foram mandados embora. Um acidente que acontece com você e você perde alguma capacidade física. Uma doença que você está enfrentando. Há circunstâncias e situações que não podem ser alteradas. A circunstância não pode ser alterada. Nesse caso, nós precisamos acionar a outra ferramenta. Além da ação, existe outra ferramenta poderosa na vida. A aceitação. Aceitação. Mas é preciso refletir com cuidado sobre a aceitação. Muitas pessoas imaginam que a aceitação é uma atitude passiva, derrotista. No imaginário de muitas pessoas, aceitação é jogar a toalha. É simplesmente sair do jogo da vida, baixar a cabeça e entrar num ciclo de tristeza, de mágoa, de ressentimento. Isso não é aceitação. Por quê? Porque talvez a sua ferida não seja culpa sua, mas a sua cicatrização é sua responsabilidade. Nós não temos controle sobre como as pessoas podem nos afetar, nos machucar, nos ferir, nos causar danos, nos causar prejuízos, inclusive afetivos. Isso não é nossa culpa. Mas
O processo de cicatrização, o processo de recuperação está nas nossas mãos. Esse processo é nossa responsabilidade. E a aceitação é a poderosa ferramenta no processo de cicatrização. Estamos falando aqui de uma aceitação ativa. E por que as pessoas confundem a aceitação com derrotismo? Porque elas pensam de uma maneira equivocada. As pessoas imaginam o seguinte: se eu não posso alterar essa situação, se eu não posso agir fora, então não há nada a fazer. Errado. Se você não pode mudar uma situação externa, isso significa que o trabalho agora será dentro de você. Quando uma situação externa, quando um acontecimento externo não pode ser alterado, isso significa que 100% do trabalho terá de ser feito dentro de você. 100% do trabalho será mudar sua configuração mental, sua maneira de enxergar a vida, suas crenças, suas regras de viver. 100% do trabalho será mudar seu estado de humor. 100% do trabalho será mudar sua atitude perante a vida, mudar sua atitude perante aquele acontecimento. 100% do trabalho será mudar seu comportamento, suas reações físicas. Todo o trabalho será em você. Portanto, a aceitação não é um processo passivo. Ele é um processo 100% ativo, mas uma outra atividade, um outro gênero de atividade. Nós temos a tendência de definir atividade como aquilo que se faz fora. Para a maioria das pessoas, atividade é pegar uma pedra e mudar de lugar, derrubar uma parede e construir outra, pintar uma parede de uma cor, pintar de outra cor, cozinhar um alimento. Todas essas atividades são ações externas. Mas, e as ações internas? Que são muito mais difíceis de serem implementadas, que exigem muito mais preparo. Elas saem do catálogo? A ação interna não é ação? É. A aceitação, portanto, é um processo ativo. A aceitação ativa é, primeiro, compreender o que pode e o que não pode ser mudado. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria de vida. Se você luta com aquilo que não pode ser mudado externamente, toda a sua preciosa energia será gasta em socar o vento. Você está brigando com a ventania. Você está tentando conter as ondas do mar. Isso só trará desgaste emocional, intelectual e físico. Essa é uma luta inglória. A sabedoria está em distinguir, discernir o que depende e o que não depende da minha ação. O que está no meu controle e o que não está no meu controle. O que eu posso mudar e o que eu não posso. Quando eu não posso mudar, entra em campo um outro time de futebol, igualmente com 11 jogadores. O time de futebol da ação
tem 11 jogadores. O time de futebol da aceitação também tem 11 jogadores. O esforço para agir e o esforço para aceitar é o mesmo. O planejamento que se exige para agir é o mesmo planejamento que se exige para aceitar. A aceitação demanda um conjunto de estratégias, e a primeira delas é mudar seu mindset, sua configuração mental, sua visão de vida. Você precisa passar em revista, em revisão, todas as suas crenças a respeito de você mesmo, a respeito do mundo, a respeito das pessoas. E isso é amadurecimento. Isso é crescimento. Quando surge em nossa vida uma situação que não pode ser mudada, isso é uma proposta para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que as nossas crenças, nossos valores, nossas regras também melhorem, se tornem mais qualificadas. Isso é evolução, em todos os sentidos. O primeiro passo da aceitação, portanto, é sabedoria. Distinguir o que pode e o que não pode ser mudado. Não vá gastar sua energia emocional. Não gaste sua energia física. Não gaste sua energia intelectual com uma situação que está fora do seu círculo de ação, que está fora da sua capacidade, que está fora da sua capacidade transformadora. Nesse momento, você se recolhe e começa o segundo passo da aceitação. Revisão de crenças, revisão de regras. Se você tem dúvidas sobre isso, volta nos primeiros vídeos dessa série, nos quais eu expliquei o que são crenças ou pensamentos subjacentes e o que são crenças nucleares. Isso foi explicado. Volta lá, assiste. Crenças ou pensamentos subjacentes são as regras que você usa para medir. Honestidade. O que é honestidade para você? Que regras que você adota para medir a honestidade? Relacionamento afetivo. O que é relacionamento afetivo para você? Que regras são essas? Se o seu relacionamento afetivo chegou ao fim, talvez seja a hora de você mudar isso. Mudar a sua forma de enxergar os relacionamentos. Mudar a sua forma de enxergar as regras que você usa para medir os relacionamentos. Mudar seu comportamento nos relacionamentos. A maneira com a qual você se relaciona. A maneira pela qual você se relaciona. Mudança interior. Adotado esse segundo passo, que é um passo muitas vezes doloroso, revisar regras, revisar crenças profundas, revisar a nossa configuração mental, exige muito, muito, muito esforço. Muito esforço. Não é uma atividade banal. Não é uma atividade simples. Requer muita dedicação, muito planejamento, muito empenho, da mesma maneira que a ação externa. É por isso que eu digo, o time da ação tem o mesmo tamanho do time da aceitação. Tanto um quanto o outro exigem 11 jogadores. É o mesmo time. Feita essa revisão, você ingressa num processo de metamorfose, de mudança, de transformação interior.
essa mudança interior vai se refletir numa mudança exterior. Claro, se você perde uma pessoa querida, se alguém que você ama morre, sua vida toda se altera. Tudo muda. É como se as peças do tabuleiro mudassem todas. Isso exige de nós muita disposição de mudança, de transformação. É disso que estamos falando. O terceiro passo, então, da aceitação é essa metamorfose interior. Você será outra pessoa. Você será diferente de quem você era quando aquela situação surgiu, quando aquele fato ocorreu. É preciso lidar com o medo, com a ansiedade que o processo de mudança traz para todos nós. Mudar não é tão simples. Traz um conjunto de medos, um conjunto de ansiedades, de preocupações, de estresse. Tudo isso vem à tona. Para que a mudança seja saudável, para que a mudança seja funcional, ela exige de nós uma disposição de lidar com esses elementos que acompanham a mudança. Medo, estresse, ansiedade, raiva. Raiva. Por que não? Qual o problema? É natural sentir raiva porque algo mudou e você não tem controle. É natural sentir raiva porque a sua vida não será mais do jeito que era. É natural, mas precisamos lidar com isso. Precisamos absorver isso. Esse é o processo de aceitação. Intenso, dinâmico, muito mais sofisticado do que aquela aceitação passiva, do que aquela aceitação que é simplesmente jogar a toalha, desistir da vida. Não! Aceitação é algo grandioso. Aceitação é algo que transforma completamente a nós mesmos. Muitas vezes a ação não te transforma. Você pode agir intensamente e continuar a mesma pessoa. Você pode mudar de emprego e continuar o mesmo profissional. Na aceitação é diferente. Quando você implementa um processo de aceitação, você não sai a mesma pessoa desse processo. Ao longo do processo de aceitação, você muda completamente. Tudo sai do lugar e tudo vai para lugar diferente. Não é apenas sair do lugar. As coisas vão ocupar um lugar diferente do que ocupavam antes. Tudo muda. Por isso, nós podemos deduzir que toda situação, toda circunstância que não pode ser mudada é um convite para que você mude. A vida é assim. Ou mudam as circunstâncias, ou mudamos nós. É preciso ter sabedoria para discernir quando a mudança tem que ser externa e quando a mudança tem que ser interna. Gostou dessa estratégia? Não deixe de acompanhar a série Compreendendo o Seu Humor. É uma série extensa, profunda e que eu tenho certeza poderá contribuir enormemente para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu crescimento pessoal. Se inscreva no canal Odisseia, dê o seu like, divulgue para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acredita possam se beneficiar com o conteúdo desse projeto Odisseia, do canal Odisseia, especialmente dessa série Compreendendo o Seu Humor.